aprender a fazer uma pintura em tecido? Aqui eu trouxe uma sugestão de um avental, mas você pode pintar em uma camiseta, mas o tecido, lembre-se, tem que ser de algodão, 100% algodão. Então vamos começar. Aqui eu tenho um papelão, um papel cartão com cola permanente, para que o nosso tecido fique bem esticado e a gente consiga pintar. Então eu vou utilizar diluente para tecido junto com a tinta de tecido. Por que eu uso diluente? Porque com diluente fica mais fácil a gente pintar o tecido e entra mais nas tramas do tecido também. Então eu coloco um pouquinho de diluente, molho o pincel e eu pego um pouquinho de tinta. Então eu venho com a cor salmão bebê e vou pintar todo o rostinho da menininha. Tudo que tiver partes de corpo, como mãozinha, o pescoço, a gente vai pintar tudo com essa cor. Pronto. Agora nós vamos pintar o restante. Aqui no sapatinho, nos bolsinhos e na joaninha, a gente pinta tudo com a cor goiaba queimada. Todas essas partes com vermelho, que é a cor goiaba queimada. Eu uso da mesma forma, só vou trocar de pincel, porque eu quero um pincel menor. Eu vou utilizar aqui o 0,5310, ele é um pincel com as cerdas um pouco mais duras e ele é um pouquinho menor do que eu estava utilizando. E sempre eu coloco a tinta no pratinho, eu não pego a tinta direto do pote ou da tampinha. Então sempre coloca um pouquinho no pratinho, porque a gente vai lavar pincel, para não colocar o meu pincel sujo aqui dentro, para não contaminar a nossa tinta. Então eu sempre reservo. Coloco um pouquinho de diluente, venho na minha peça e continuo a pintura. Faço isso em toda a parte onde tem vermelho, aqui no sapatinho, aqui nos bolsos eu também pinto com a goiaba queimada e a joaninha também é tudo com goiaba queimada. E aqui a parte de cima também eu vou pintar. Eu vou só lavar o meu pincel e vou mostrar para vocês que outra cor a gente vai utilizar aqui no vestidinho. Então eu limpo o meu pincel e vamos utilizar aqui a cor melão, que é uma cor nova da tinta Acrylex, que foi lançada recentemente. Então eu coloco no meu pratinho e faço da mesma forma. Eu coloco o diluente no meu pincel e um pouquinho de tinta, eu venho e pinto todo o vestidinho com a cor melão. No cabelo, eu vou pintar com a cor Jatobá, que também é uma cor nova que foi lançada agora. Então eu pinto todo o cabelo com essa cor, coloco o diluente, venho aqui no cabelo dela e pinto com a cor Jatobá. Depois disso, depois de tudo pronto, vamos para a segunda parte, que é a parte de sombrear. Eu vou tirar essa parte, que eu já tenho uma quase finalizada. Deixa eu deixar aqui. Já com as partes todas pintadas. Então, ó, o cabelinho com jatobá, salmão bebê, melão, goiaba queimada. Aqui embaixo eu pintei também com a cor camurça. Agora vamos começar a sombrear. Eu utilizo um pincel de cerdas cortadas. Ele é o 06112. Ele é lixado, então fica mais fácil para pintar. Então com a cor camurça, vamos fazer toda a sombra onde tem a cor salmão bebê. Então olha, eu coloco só a pontinha de tinta, bem pouquinha tinta. Eu venho aqui embaixo e começo a sombrear. Então a minha ponta tem que ficar na ponta de onde tem a peça. Então eu coloco mais um pouquinho e vou sombreando tudo. Eu sombreio todo o rostinho
com essa cor camurça. Vamos fazer a sombra em todas as partes. Aqui com camurça, aonde tem cor goiaba queimada, nós vamos sombrear com vinho. Então é bem escuro. Eu coloco um pouquinho aqui no lado também. Eu pego bem pouquinho, só uma pontinha de tinta e vamos sombrear. Sombreio toda a volta. Depois de ter sombreado aqui o bolsinho, eu vou fazer o sapato. O sapato a gente faz igual, sombreia toda a volta, mas só que ela tem uma ondinha aqui em cima, para ficar como se fosse, a gente vai dar uma profundidade. Então eu venho e sombreio aqui em cima, nos dois sapatinhos dela. A joaninha é da mesma forma, com a mesma cor também. Então a gente pinta, sombreia toda a joaninha. Aqui por detrás da joaninha também tem sombra e toda a lateral. A gente sombreia tudo. Aqui na gola também eu tenho sombra em toda a volta da minha gola. Depois de ter terminado toda essa sombra, falta aqui o vestidinho dela. No vestidinho eu uso o goiaba queimada, que é o que a gente fez aqui. Então eu faço da mesma forma, eu limpo o meu pincel. Eu venho da mesma forma, bem pouquinho a tinta no pincel e vamos dar um formato no vestidinho. Isso tudo é com sombra. Eu faço sombra também em toda a volta. Tem que virar. Toda a volta, aí depois falta só sombrear ela inteira. A gente vem sombreando toda e dando profundidade na peça. Pronto. Faltando isso, falta a gente fazer a luz. A luz eu utilizo o mesmo pincel, mas só que agora eu coloco um pouquinho de branco. Então eu coloco o branco na minha bandejinha e faço da mesma forma. Eu coloco tinta no pincel e tiro o excesso. Tiro bem o excesso e agora a gente vai fazer a luz. Sempre eu faço no centro, que nem a gente fez a sombra aqui, a gente vem no centro e vamos fazer a luz com o pincel bem seco. Aqui na joaninha também tem luz. Ó. Começa a dar profundidade. Em todas as partes que nós fizemos sombra, tem uma luz no centro. Então tem que fazer luz em todos os cantos. Agora vamos para o rostinho. O rostinho já foi sombreado. Eu vou riscar aqui o olhinho para a gente pintar o olhinho. Eu vou utilizar duas cores. Primeiro eu uso branco e depois eu uso um pouco de azul. Então com um pincel bem fino, o 06200, eu vou fazer os olhinhos. Então eu coloco o branco. E depois com o azul. O azul eu uso o azul hortênsia, um azul mais claro.
Depois, aqui onde eu pintei de azul, eu vou fazer uma luz, assim como nós fizemos aqui embaixo no vestidinho. Aí eu uso azul marinho, só para não ficar tão claro. Então eu faço uma luz, mas precisa estar seco. Então depois de seco, tem que fazer essa sombra. Luz não, sombra. E aqui, com preto. Com preto. Eu faço os cílios com o mesmo pincel. E agora vamos fazer o cabelo, já que nós estamos utilizando o pincel. O cabelo, como ele já está pintado com a cor jatobá, eu vou vir com uma cor um pouco mais escura, com a cor jacarandá. Eu coloco um pouquinho no prato. E vamos fazer fio por fio. Aqui é um pouquinho demorado, porque é fio por fio que vocês precisam fazer. Se quiser colocar um pouquinho de diluente, pode colocar também. Olha. Eu já tenho um passo aqui adiantado, vocês vão ver como vai ficar o cabelo. Deixa eu tirar esse. Ó, então a gente tem que vir puxando os fios com marrom. E depois de ter puxado os fios, a gente vai vir com camurça por cima. Eu venho com camurça só para dar uma claridade. Só para fazer uma luz, para não ficar só marrom. Vendo, é só bem pouquinhos fios. A gente fez bastante fios com marrom, agora a gente faz bem pouquinho com mais claro, só para dar uma claridade no centro, onde tem o cabelo. Para finalizar, nós fizemos aqui uma renda. Então eu utilizo stencil da Acrylex, que é esse que tem essas joaninhas. Eu tiro o stencil e vamos usar o pincel 053, que já utilizamos antes. Então eu venho com a cor caramelo, eu coloco só um pouquinho de tinta e tiro o excesso. Eu venho aqui embaixo e vamos fazer a joaninha, bem fraquinha, bem sutil. Depois disso, nós vamos fazer a renda. Então primeiro precisa fazer a joaninha, a gente sombreia e a gente vai vir com a renda. Eu venho com esse mesmo pincel bem fininho e a tinta branca. Então, eu vou fazendo umas bolinhas no meio círculo, em toda a peça. E depois a gente vem com outras em cima, intercalando. Aí a renda já está finalizada. Depois de tudo seco, eu uso a tinta Acrypuff. É uma tinta de expansão, então eu preciso de calor. Como que a gente vai usar? Aqui eu tenho a Acrypuff, eu deixei marcado aqui em alguns lugares onde a gente precisa passar. Então eu venho na minha joaninha e passo a Acrypuff. Eu deixo ela um pouquinho com relevo. Depois disso, eu preciso aguardar a secagem de 24 horas para eu expandir. Como que a gente pode expandir? Ou eu pego um secador de cabelo bem quente, ou um soprador térmico que é bem quente, ou um ferro de passar, mas precisa ser a vapor. Eu não encosto, eu chego bem perto, com o vapor do ferro ele vai expandir e vai abrir. Quer ver? Eu vou abrir essas daqui para vocês verem como que fica. Eu vou usar um soprador térmico.
Viu como é fácil de fazer? Então, a nossa pintura, a nossa menininha já está pronta. Agora precisa aguardar 72 horas para poder lavar. Depois disso você pode utilizar. Ah, lembrando, para fazer a anteninha, eu uso o mesmo pincel, o pincel liner. Então eu venho aqui e dou uma volta. Do outro lado, a mesma coisa. Venho, e dou uma volta. Aqui, na boquinha, é só preencher com a cor preto, fazer o narizinho com sombra e as bochechinhas, eu pego o mesmo pincel que nós sombreamos e eu uso a cor rosé e faço as bochechinhas com ele bem sequinho. Aí ela vai ficar assim, bem clarinha. Gostaram da ideia? Acesse o nosso site www.acrylex.com.br. Lá você encontra muitas técnicas, além dessa e outras mais.